No dia 2 de julho, Urano e Vênus formam a primeira quadratura, continuando o desenvolvimento do ciclo atual de rebeldias, transgressões, rupturas, mudanças nos relacionamentos em geral e finanças. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como essa é a primeira de três, né? A primeira de 3 quadraturas crescentes, eu vou deixar aqui o vídeo da conjunção que aconteceu lá no dia 30/3, para vocês entenderem melhor. Quem não assistiu, né? Entender como que está sendo o desenvolvimento desse ciclo entre Urano e Vênus. Bom, como eu já falei, né? Urano traz muita rebeldia, transgressão. Eu chamo ele de o quebrador de correntes da astrologia. Aquilo onde a gente está se sentindo aprisionado, quando tem a energia de Urano, é para se libertar. É um impulso para romper, para criar rupturas, criar rebeldia, transgredir, progredir e inovar. Isso vai acontecer agora de uma maneira mais tensa, porque a quadratura, né, é o momento que a gente sente o incômodo. A gente não consegue ignorar o que a quadratura está trazendo, essa tensão, e precisa tomar atitude, precisa sair da zona de conforto. Ou seja, tudo aquilo que vinha sendo desenvolvido desde o dia 30 de março, agora vai começar a crescer. A gente precisa ter esse alinhamento de saber como estava sendo afetado por essas energias, né? Como que vivenciou o ciclo até aqui, o que manifestou, né? Estava se sentindo aprisionada em alguma relação, seja ela de qual ordem for, de qual tipo for, né? De relacionamentos amorosos, amizades, parcerias, trabalho, né? Tudo que a gente faz é um tipo de relação. Então, por isso a gente precisa prestar atenção e ver, porque agora vai começar a tensão. Como são 3 quadraturas, né? Como eu já estou repetindo aqui várias vezes, vai começar o desenvolvimento a partir de agora. É como se tivesse dentro de um ciclo menor, né? Só para explicar isso aqui, onde as tensões vão desenvolver o ciclo. Eu já expliquei outras vezes que durante a quadratura crescente é o momento que as energias começam a desenvolver de fato dentro daquele ciclo. Só que nós vamos ter 3 quadraturas e uma delas envolvendo a Vênus retrógrada. Então, o momento que começa o desenvolvimento a partir de agora, mas essa etapa só vai estar concluída, né, quando a gente tiver a 3ª quadratura. Então é o momento que a gente vai iniciar o desenvolvimento. É como se tivesse uma fase específica de desenvolvimento dentro desse ciclo entre Urano e Vênus. E como eu falei, a gente precisa sair da zona de conforto, sair ali daquilo que a gente estava, né, achando que não ia dar em nada e pegar essas energias e atuar, porque é um incômodo, a gente não consegue ignorar, a quadratura traz isso. É uma energia que é para impulsionar, para criar movimento, para tirar a gente do lugar. Então, se não fizer voluntariamente, a manifestação da energia em si vai obrigar a gente a atuar. Ou seja, a gente precisa rever nos relacionamentos em geral como que essa energia está sendo recebida. Se a gente está aí numa relação que é mais, né, tende a ser mais livre, tende a ter mais capacidade da gente ser quem nós somos, expressar as nossas características dentro da relação, essa energia vai ser recebida como uma tendência ao progresso, né, para inovação, para trazer coisas excêntricas até, diferentes. Agora, se a relação for de restrição, de limitação, tendendo a ser mais tradicional forçosamente, esse incômodo vem para que isso seja quebrado. Só que, como eu sempre falo do planeta Urano, né, que é uma 8ª acima, como os astrólogos gostam de falar, representa utopias, coisas que estão além, a gente tende a resistir a esse impulso, né, segurar com muita força para reter aquilo que a gente acha que deve ser, para manter as coisas do jeito que elas são.
mas isso vai causar os conflitos, porque quanto mais a gente puxar para esse lado, maior vai se tornar a intensidade, a energia de ruptura, de rebeldia, de querer ir lá e cortar o mal pela raiz, ser livre, né? Romper com as correntes, né? Acabar com aquilo que faz você se sentir aprisionada. Então é importante olhar para esse lado, né? Ver como que tá essas relações, se tá tendo ali o espaço necessário, porque aí vem a inovação, vem o progresso, como eu já falei, vem coisas a mais, né? Mas se manifesta só nesse sentido de estar restrito, de limitado, aprisionada, acorrentada, né, a padrões. Isso muitas vezes acontece na nossa cabeça, a gente não entende, né? A gente acha que aquilo ali é o certo e tem que ser aquilo ali para sempre. Mas aí vem essas energias da mudança e chacoalham a gente. E lembrar também que a Vênus está em Leão, né? Procurando ali chamar a atenção para os temas dela. Então é importante também considerar como que vai lidar com isso, porque pode receber toda essa energia da rebeldia, do impulso de libertação do Urano e transformar isso meio que num teatro para chamar atenção para si e receber a atenção que acha que é devida. Então é preciso ter uma atenção a mais para esse sentido para a gente conseguir desenvolver positivamente essas energias. As demandas vão vir de todos os lados, né? Como sempre falo aqui, a coletividade vai ser afetada, então do outro lado, né, com quem você está se relacionando, sejam pessoas, empresas, organizações, coisas, essas exigências vão vir de todos os lados. Então é por isso que é um momento de tensão, é por isso que todo mundo começa a querer cobrar as coisas, querer exigir coisas, né? Então a gente tem que estar com a atenção máxima ligada para usufruir, aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. E como eu falei, são 3 quadraturas, né? Vamos relembrar aqui rapidinho as datas das próximas. A primeira agora no dia 2 de julho, a segunda no dia 9 de agosto e a terceira no dia 29 de setembro. Quando a gente chegar lá no dia 29 de setembro, que a gente tiver novamente essa tensão entre Urano e Vênus, meio que o desenvolvimento vai estar concluído. A partir dali, o que foi feito vai começar a dar frutos, né? A seguir com o crescimento até que chegue o auge lá no dia 21 de dezembro. Então a gente tem, né, que aproveitar essas chances, lembrar que o ciclo da Vênus é influenciado por vários planetas e a gente fala bastante de todos aqui no canal, é só dar uma olhada para entender como que cada uma dessas energias estão trabalhando os temas da Vênus. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente entender um pouco mais das energias que estão atuando nessa primeira quadratura. Essa é a mandala do momento em que Urano e Vênus formam a primeira quadratura de 3, né, dando desenvolvimento aí a tudo que foi plantado nesse ciclo. Vai acontecer no dia 2 de julho, às 11h33 do horário de Brasília, o mapa aqui de Contagem. Então a gente vê que a Vênus está a 21 graus de Leão, né? Já aqui muito próximo de retrogradar, e o Urano a 21 graus de Touro. Então, formando uma quadratura exata. Ou seja, tudo aquilo que foi iniciado quando os dois fizeram a conjunção lá no dia 30/3, agora começa a desenvolver. Só que o desenvolvimento desse ciclo vai ser um pouco diferente, porque, como eu falei, são 3 quadraturas, né? Então, essa é a primeira. Então, é como se a gente estivesse iniciando o desenvolvimento. A tensão aqui da quadratura, né, que traz incômodo, traz uma certa agitação para que a gente saia da zona de conforto e tente desenvolver, né, realizar, comece a atuar para movimentar as energias do ciclo daquilo que foi plantado. Então a energia dessa quadratura que vem com a Vênus em Leão, que já pede, né, para a gente tomar as atitudes ali, para chamar atenção para os temas de acordo com o signo, como eu falei no vídeo do ingresso de Vênus em Leão, e agora a quadratura com Urano trazendo essa ruptura, essa energia mais intensa que causa um incômodo, que a gente não consegue ignorar. Então a gente precisa movimentar os objetivos para dar vazão, né, para continuar desenvolvendo. E lembrar sempre que o toque de Urano traz imprevisibilidade para os temas da Vênus, ou seja, os relacionamentos, parcerias, acordos, finanças, tudo isso está sujeito
também é esse toque imprevisível, ou seja, causa uma ruptura, causa um movimento ali de mudança e de uma maneira tão rápida e tão acentuada que às vezes fica até difícil da gente entender o que está acontecendo. A gente nota também que no momento aqui desta primeira quadratura, a Vênus está fazendo um trígono com a Lua a 28 graus de Sagitário. O que quer dizer que o emocional, né? A Lua passando em Sagitário, então já tem ali uma necessidade de emotiva, de entusiasmo, de animação, de senso de aventura, de olhar além dos horizontes comuns. Tudo isso pode ser uma motivação a mais para a gente entender esse lado dos relacionamentos, parcerias, acordos e finanças que estão ali com essa energia do Urano. O emocional, então, está envolvido, é um trígono, né? Aquela linha azul que todo astrólogo adora falar que é um aspecto benéfico, mas que é uma energia fluente, que eu gosto de chamar, e que está ali para a gente utilizar desde que a gente tome a iniciativa, não fique esperando cair do céu, né? Então, o que a gente precisa fazer nessa primeira quadratura? Cuidar também para o emocional, para ter um entusiasmo, para ter uma animação, para ter uma coisa a mais, né? Continuar acreditando e nutrindo esses sentimentos nossos internos para que a gente consiga desenvolver legal tudo aquilo que foi plantado no ciclo entre Urano e Vênus. O momento da quadratura é quando a gente também começa a enxergar melhor as coisas do ciclo. Então, essa tensão vai começar a desenvolver as coisas. O que vinha sendo plantado desde o dia 30 para cá? No sentido de inovação, de progresso, de transgressão, de rebeldia, rupturas, né? Como eu falei, Urano é o grande quebrador de correntes da astrologia. Nos nossos relacionamentos em geral, a gente estava desenvolvendo algo que caminhava para uma maior liberdade, ou a gente está com essa necessidade, ou ainda a gente está tentando segurar, né, restringir isso para que mantenha as coisas do jeito que elas são. A questão aqui é como que a gente vai viver essa mudança, porque ela vai acontecer, né? E tudo aquilo que a gente tentar resistir com Urano, a coisa acontece mesmo que a gente não queira, né? A gente pode tentar segurar, mas essa forçação de barra aí vai trazer consequências também. Aí o ascendente caindo a 5 graus de Libra, né? Já pedindo que o Libra, que é o signo regido pela Vênus, pedindo que a gente tenha diplomacia, harmonia, equilíbrio, né, nas coisas, também se preocupe com a estética, com a beleza e também com os outros. O Libra é um signo muito social voltado para o outro, né? Então a gente precisa incorporar essas energias nos temas da Vênus também para que a gente consiga desenvolver, ou seja, tem todo um potencial de ruptura, de rebeldia, etc., que a gente precisa equilibrar entre as nossas necessidades e as necessidades dos outros, daqueles com quem a gente se relaciona. Lembrar que tudo que a gente faz é se relacionar de um jeito ou de outro. Então, é importante olhar por esse lado, porque a Vênus em Leão está chamando a atenção para si, né? E as pessoas com quem a gente se relaciona estão esperando esse tipo de energia também. E lá no meio do céu aparece o signo de Câncer como bússola, como destino desse período. Ou seja, na vida pública, né, na carreira, a gente precisa ter um pouco mais de empatia, de acolhimento, de sensibilidade, de capacidade de proteção, né, daquilo que for necessário acolher, daquilo que for necessário proteger para o desenvolvimento. Então, se a gente está ali com esse potencial de ruptura, né? Tá percebendo que vai caminhar por esse sentido, que algumas coisas não estão legais, que a gente está se sentindo aprisionado a acordos, né? Ou a parcerias, e aí envolve também o trabalho, a gente precisa ter um pouco dessa sensibilidade, mostrar isso porque vai ser esperado. Se a gente simplesmente romper com tudo, né? Tomar uma atitude mais radical, pode ser que não traga o resultado que a gente está querendo quando o ciclo chegar ao auge. Então é importante também dar uma ponderada, porque o signo de Câncer, como eu gosto sempre de lembrar, ele está muito preocupado
aceitação. A segurança dele depende de ser aceito por aqueles que ele considera como família. E quando eu digo família, não estou falando só de parentes, mas das pessoas com quem a gente acolhe, as pessoas que a gente escolheu dividir a jornada. Bom, é tudo isso que eu vejo nessa mandala, né, dessa primeira quadratura entre Urano e Vênus. Vamos ver como vai se desenvolver e como a gente vai lidar com que a próxima, né, que vem só no dia 9 de agosto, né? Então a gente tem aí começando agora, né, mais de um mês para iniciar esses trabalhos. Não quer dizer que a gente tem que ficar esperando as próximas quadraturas, não. A gente já pode colocar muita coisa para fluir nesse sentido, porque quando chegar lá, a energia vai se intensificar. Na mandala, então, a gente viu que tem lá também uma energia com a Lua, né? Então, é preciso prestar atenção no emocional, né? Sempre que a Lua está em Sagitário, eu chamo a atenção para o fato da gente ter que enxergar além dos horizontes comuns, ou seja, aquelas emoções que a gente já está acostumado, a gente precisa olhar com outros olhos. É como eu estou falando aqui em relação a essa rebeldia que Urano traz. Quer dizer que todo mundo vai ser rebelde, vai sair por aí terminando relações, cortando contratos? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que a energia vem e o que a gente faz com ela é que é o importante. É aí que mora o livre-arbítrio. Porque a astrologia não é determinista, né? As coisas acontecem no céu, se manifestam na Terra de acordo com o nosso nível de consciência. É por isso que vocês sempre me ouvem falar dessa tal de ter consciência sobre as energias da astrologia, porque quanto mais a gente entender, melhora a nossa capacidade de direcionar essas forças e garantir que não se manifestem à revelia de qualquer jeito, impliquem em resultados que a gente não gostaria de ter. Então, se a gente entende que a energia é para libertação, para a gente se sentir mais livre dentro das relações em geral, que é o principal aí da Vênus representa, porque a Vênus representa outras coisas também, como eu já falei, mas tudo isso está condicionado ao relacionamento, à socialização. Então é por isso que é tão importante a gente falar sobre relações e principalmente como estão a saúde dos relacionamentos. Porque numa tensão dessa, né? Se é uma relação onde você já se sente aprisionada, a tendência é que você queira romper com isso e faça um esforço muito grande para resistir. Como eu falei, a gente não quer, não, por favor, não tira daqui, me deixa aqui. A gente quer continuar no mesmo lugar e Urano, a energia vem, né? O aspecto acontece, mas é a gente que vai determinar. Então, imagina a força que é preciso para conter um impulso desse. Algo que era pra gente progredir, mas não é progredir de qualquer forma também, né? A gente precisa entender que às vezes é preciso dar uma equilibrada. O Libra tá envolvido, né? O signo que a Vênus rege, então é preciso dar essa equilibrada, dar essa ponderada, usar da harmonização. Mas o impulso principal é de ruptura, é de libertação. E quando a gente resiste demais, aquilo ali vai ficando dentro da gente como se criasse uma espécie de bomba relógio, né? Que uma hora estoura e quando estoura acontece de qualquer forma, sai rompendo com tudo, causando um monte de coisa, né? Vai de um extremo ao outro contido demais e vai para o outro extremo da rebeldia, de fazer as coisas de qualquer jeito, de não importar mais com nada e por aí vai. Então é nesse sentido que a gente precisa entender essa energia. Urano traz coisas muito além daquilo que a gente está acostumado. Por isso que é chamado de excêntrico, né? De diferente, de estranho até. Até porque o próprio movimento do planeta já mostra isso, né? O movimento de Urano é diferente dos demais. Então ele já carrega isso até mesmo na sua manifestação física. Para que eu estou falando isso? Para a gente entender que existem muito mais coisas, mas a gente precisa começar a atentar para isso. E vou lembrar mais uma vez que Urano rege Aquário e a gente está naquela famosa fase de transição para a era de Aquário, onde cada vez mais a gente está vendo a manifestação desse novo arquétipo, né, dessas energias que representam a era, tão famosa era de Aquário, e aí tudo que acontece com Urano
é importante nesse sentido. É como se a gente estivesse dando pequenos passos na direção da construção de algo maior que vai ser a Era de Aquário. Então esse é o tipo de energia que vale muito a pena prestar atenção no campo dos relacionamentos e também das finanças, porque a tendência é de ruptura. Então se algo ali não tá legal, pode, e a gente não usa a energia de forma consciente, pode manifestar de uma maneira que a gente não queria, tendendo sempre para a libertação, às vezes até para o radicalismo. Então as finanças sofrem muito nesse sentido também, e a gente vai ver manifestando dessa forma também no mundo, né, de uma forma em geral, porque a maioria de nós, seres humanos, não tem consciência daquilo que está fazendo e dessas manifestações. Assim como a gente não está tendo consciência das mudanças que Urano está trazendo desde 2019, desde que entrou em Touro e está mexendo, né, chacoalhando, criando ruptura atrás de ruptura no nosso senso de realidade. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se quer saber como vai receber essa conjunção no seu mapa natal, entender mais essas energias, quais os potenciais de ruptura, de rebeldia estão descritos no seu mapa, pode me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.